Olá, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quantas vezes você já falou isso? Eu já falei. E quantas vezes nós escutamos pessoas próximas comentando algo assim? Ou até frases ainda mais fortes de eu não tenho isso, isso não é pra mim. O que a gente não entende e demora para perceber é que essas frases dizem tudo sobre os resultados que a gente vai ter na vida, nos negócios, no amor, em tudo que a gente for realizar. Existe um peso da forma como a gente fala que reflete muito como a gente enxerga. Então, pegando um exemplo de alguém que fala eu preciso ser rica, isso demonstra muito uma crença de escassez. Eu sou rica com o que eu tenho e serei ainda mais com o que eu vou conquistar. Isso é uma crença de abundância. Quando você inicia um processo de querer crescer, mas as suas falas, as suas atitudes, os seus comportamentos no dia a dia refletem escassez, você não sai do ciclo que você está. Porque é aquilo que a gente fala da frequência que você está conectando. Você está conectando numa frequência baixa, numa frequência de escassez. E a escassez, ela vem enraizada em nós pela nossa cultura, pelo nosso país, pela nossa família, ou por atos que nós repetidamente temos praticado na nossa vida sem se dar conta de que ao invés da gente se projetar claramente na direção que nós estamos buscando alcançar, esses atos repetidos, frases repetidas, pensamentos repetidos estão criando uma realidade distante do nosso objetivo e que reflete aquilo que nós estamos vibrando dentro de nós. Se nós temos esse sentimento, esse pensamento de escassez todos os dias, os nossos resultados serão escassos. Por mais que você declare coisas positivas, que aí é um alerta, que levou um tempo para eu entender, e hoje eu trago aqui de forma rápida e breve, mas levou muito tempo para eu entender que quando a gente tem um objetivo, se a gente não pensar e visualizar o processo de nós realizando algo em favor desse objetivo, só ter um objetivo e só visualizar esse objetivo não necessariamente nos fazem materializar ele. Tentando explicar de uma forma mais clara. Eu defini um objetivo uns anos atrás, às vezes eu compartilho essa informação, de que eu queria conhecer 2 cidades. Eu queria conhecer Granada, que fica na Espanha, e Nice, que fica na França. Eu coloquei na minha cabeça porque eu vi a foto, eu me enxerguei lá, eu literalmente me vi nas ruas dessas cidades. Quando eu estava pesquisando sobre a Europa, que era um desejo que eu tinha quando eu era nova, antes mesmo de começar a faculdade, eu nutri muito esse desejo de viagem. Explicando sobre objetivo e processo. Eu tinha esse objetivo e ele era grandioso, porque na época eu tinha 20 e poucos anos. E quando eu comecei a nutrir isso dentro de mim, como eu falei, eu não estava ainda recebendo, não estava trabalhando, então não tinha condições nem de pagar a minha faculdade. Meus pais carcaram, né, nos primeiros anos ali com esse custo que eu tinha. Enfim, e era bem escasso, enfim, eu tinha o valor que eles me davam por semana para viver ali na faculdade, então eu tinha que fazer escolhas, nem sempre eu comia fora com as minhas amigas, nem sempre eu podia comprar o que eu queria na faculdade. Mas voltando para o assunto viagem e o assunto visualização, eu visualizava a minha conquista de estar nessas cidades que eu falei. Mas a coisa aconteceu quando eu comecei a focar no processo. Como eu já tinha um objetivo traçado, eu comecei a pensar, poxa, mas o que uma pessoa que vai pra lá precisa? E eu fiz milhares de coisas nesses anos de faculdade. Eu
Lógico, busquei um trabalho, né, estágio, primeiro foi não remunerado na própria faculdade, comecei a trabalhar logo depois de 2 meses, eu acho, que eu estava fazendo faculdade. Eu já comecei a trabalhar na agência da faculdade de graça, só para poder ter experiência, depois já arranjei um emprego também, e aí já comecei a trabalhar, e sempre nutrindo esse sonho meu. Como? Fui fazer aula de espanhol, para aprender espanhol, porque eu imaginava que seria importante. E aquilo me alimentou ainda mais, porque a professora da minha turma tinha morado em Madrid. Então, imagina, o meu sonho de ir na Espanha foi ainda mais vivo, ouvindo as histórias que ela contava. Eu pesquisei sites na internet, eu pesquisei faculdades, necessidades. Eu fiz assim, enviei muitos e-mails, fiz até chamadas, ligações em espanhol para perguntar de preço de apartamento que eu via em anúncios na internet. Enfim, fiz muita coisa, gente, porque eu comecei a materializar o processo dessa pessoa que ia para esses lugares. E isso culminou no final em eu ir numa agência especialista nisso e conversar e passar uma tarde conversando com a menina, ela me explicar como que seria a experiência de ir para lá, de trem, e que poderia estudar um tempo para poder ficar mais tempo, que eu teria ali um período de estudo, depois um período para viajar, enfim. O que acontece é que eu concluí esse objetivo, mas eu foquei no objetivo, mas eu olhei e vibrei muito no processo dele. Eu fiz algo pelo processo, eu visualizei o processo e realizei o processo. Então, quando eu crio um objetivo, eu só penso nele, mas eu não imagino as etapas nesse processo. O que eu faço é que eu não estou ensinando a minha mente aquilo que eu desejo de forma completa. Ficou uma lacuna. Então, quando eu declaro que eu vou conquistar algo e eu começo a mostrar para minha mente que eu estou sendo mais disciplinada, que eu estou vencendo o meu próprio corpo, meus próprios limites, estou passando por cima das minhas vontades momentâneas por esse objetivo maior, enfim, tudo isso vai nutrindo em mim de que eu estou perto de alcançar esse objetivo. E eu vou trazendo cada vez mais uma visão de abundância. Eu vou vendo pessoas que estão conquistando aquilo que eu gostaria e eu olho para elas com orgulho, eu olho para elas com, poxa, que bom, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Que é totalmente diferente da visão de escassez de, se ela conseguiu, vai faltar para mim. E aí nasce a inveja. Enfim, olha como é interessante olhar que não basta aquilo que nós determinamos, mas também conseguir enxergar o processo. Se você está fazendo um projeto no digital aqui, por exemplo, não basta só imaginar você lá recebendo ali todo o resultado, mas, poxa, se imagina fazendo as reuniões para vender o seu produto, o seu serviço, você saindo vitoriosa, comemorando. Se imagine de manhã dedicando tempo ao estudo. Se imagine não desistindo, tendo uma dificuldade, falando próxima, próxima, até conquistar o que você quer. Então, hoje, a minha reflexão é que eu sou muito a favor da gente ter grandes objetivos, estabelecer metas gigantes para nossa vida, como lá atrás eu fiz. Mas eu só consegui realizar porque eu consegui e foquei em entender o processo. Qual era o processo que eu tinha que desenvolver para chegar lá? E eu visualizava, estudava e focava nesse processo. Um objetivo muito claro, um processo onde você dá foco, sem permitir que sentimentos de derrota, sentimentos de poxa, todo mundo tentou e não conseguiu, sentimentos de que você não é capaz, pairem sobre você. Quando você tem esse objetivo e entende o processo, você começa a ficar mais próxima do seu resultado. E isso é em todas as áreas. Você pode olhar agora por alguns minutos e visualizar sucesso financeiro, sucesso profissional, reconhecimento. Você pode olhar também conquistas como uma viagem, a compra de um imóvel, a conquista de um grande amor, o início de um negócio, o início de um empreendedorismo, uma área específica. Existe um objetivo que talvez você já tenha muito claro e às vezes só estava faltando você visualizar o processo e se dedicar a esse processo.
vai ser necessário diversos passos de renúncia, de novos hábitos, de disciplina nesse processo, até você alcançar aquilo que você mais deseja. Então, de maneira nenhuma, eu estou aqui para desanimar e jogar um balde de água fria de que não devemos sonhar grande. Pelo contrário, devemos sonhar grande, mas tão grande que nós somos capazes de, por alguns minutos também, pensar em como seria nós vivendo o processo desse sonho antes dele se realizar. E aí a gente visualizar e também viabilizar que essas coisas todas aconteçam, porque é elas que vão acelerar o nosso processo de alcançar aquilo que nós tanto desejamos. Então, por isso é tão importante ter o objetivo, entender o processo e facilitar também que esse processo aconteça de forma mais natural, que é você convivendo ou acessando pessoas, lugares, situações que te conectem a esse processo e a esse objetivo. Isso seria aí os 3 passos para a gente visualizar algo e concretizar de uma forma mais rápida, de uma forma mais leve também. Essa era a mensagem que eu tinha hoje para nós, porque se fala muito e por muito tempo eu fui a pessoa dos objetivos grandiosos, mas eu só comecei a colher esses objetivos grandiosos quando eu entendi que eu precisava também refletir e desenhar o processo desse objetivo. E aí as coisas iam ficando mais claras. E aí a gente consegue aplicar isso em todas as áreas da vida. Então essa é uma reflexão que provavelmente já gerou em você aí alguma resposta do que você precisa fazer ou pensar ou sentir ou imaginar para de fato começar a caminhar em direção ao seu grande sonho, ao seu grande objetivo, lembrando que nada é impossível àquele que crê e que todas as coisas já existem também antes mesmo de nós vivenciarmos, quando nós conseguimos imaginá-las aqui na nossa mente, no nosso coração. Faça um excelente dia.